Boa tarde. Nossa live de sexta-feira. Hoje o bate-papo é com a Celinha, uma carioca que participou da primeira turma, da segunda turma de formação na França. Então, espero a presença de todas e de todos aqui para a gente conversar um pouquinho com a experiência dela, o que ela acrescenta. Várias amigas dessa turma já passaram por aqui. Celinha é a penúltima. Ainda encontraremos Sônia, uma carioca também, que estará aqui com a gente em breve, agora nesse mês de agosto. E hoje Celinha vai estar aqui contando um pouco da experiência dela, do que ela viveu lá e de como isso repercute na vida dela, tendo a ginástica holística até hoje, junto do trabalho dela. Então, que bom que estão todas aqui. Nina, Regina, Celu, José Carlos, Helena. Boa tarde, gente. Vamos aguardar a Celinha entrar e vou convidá-la. Vou convidá-la para estar aqui batendo esse papo comigo e com vocês. Uma forma da gente, a intenção dessas lives é divulgar o livro que foi escrito, que é a Ginástica Holística, o legado de Marie-Jo Guichard para a Ginástica Holística. E então, divulga essa live. Manda aí, eu não sou boa de marketing, mas manda aí uma setinha para pessoas e amigas que você sabe que seria interessante conhecer essa prática da ginástica holística. Divulga o livro, bate uma foto conforme eu e a Celinha estivermos aqui batendo esse papo, coloca no seu history. É uma forma de mais pessoas conhecerem esse trabalho, vivenciarem. As lives estão sempre gravadas e tem sido muito, muito gostoso esse bate-papo. Tem sido de muito crescimento e de muita reflexão até sobre como olhar o corpo, como abordar o corpo, dessa forma que a ginástica holística toda tem especial. Hoje a Patrícia está aqui, a Patrícia é a nossa formadora de ginástica holística no Brasil, ela tem o Insta dela também, nós temos o Insta da associação, da ABGH, que se chama Ginástica Holística, então tem todo um caminho aí. Celinha, vou te convidar para entrar. Ou ainda mais nesse momento, tem muitas formas da gente poder estar conhecendo e recebendo um pouco mais da ginástica holística no nosso dia a dia. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Eu pus o meu foninho aqui, mas ele não conectou. Acho que também consigo falar sem, mas é que às vezes eu fico com ele mais perto. Vou tentar de novo. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo legal? Tá bom. Tô. Tá bom, vamos. Já falei que você é a carioca do momento, que até agora só veio paulista, mineira, Pois paranaense. é, E imagina, as cariocas têm um papel aí grande. e olha, você não acredita, olha a carioca como tá hoje. De manga comprida. Que isso? Tá frio por aí, Celinha? Frio. Choveu ontem o dia inteiro e hoje tá bem fresquinho. Então você jamais me verá assim só hoje. Foi homenagem aos paulistas. Relembrando talvez um momentinho de friozinho em Paris, para entrar no clima um pouquinho. Mas você sabe que eu nunca senti frio lá. A gente teve verão, os dois verões foram bem verões mesmo. Ah, Então eu não usei quase casaco, não me lembro disso. Apesar de eu também não ser muito friorenta. Mas foram dias bonitos, a gente não teve chuva, então foi um verão assim bem típico. ai, olha lá. A gente quando foi, a gente foi um ano no começo. O segundo ano estava sendo a Copa lá na França, então estava caríssimo no primeiro semestre. E a gente transferiu para o segundo semestre, nós fomos em setembro e outubro. Aí a gente pegou um friozinho já considerado. É, Então, mas. nós, 2 anos a gente foi, mais finalzinho de junho, julho, né? Aham. Então a gente pegou todo o tempo muito, tempo bom, excelente. Para a gente foi ótimo.
Celinha, é um prazer te ter aqui, escutar um pouquinho aí você agora, hoje, falando sobre a ginástica holística nas nossas vidas. Né? Coloquei que você é uma das pessoas que também está aí no livro, contando a história. E hoje você veio destrinchar um pouquinho isso, como é que foi ir para lá, quem é a Celinha, o que lembranças você traz de lá, que te agradam, que vem na memória. Ainda mais conforme a gente vai contando as histórias, as memórias renascem e elas rememoram. E também contando um pouquinho do que você tem aí feito, qual tem sido a contribuição da ginástica holística na tua vida. Então, pode começar falando de você. Primeiro, eu quero agradecer o trabalho que você está desenvolvendo e eu quero contar uma história que a Josete me ligou para escrever sobre o livro e eu estava num momento bem difícil da vida, meu marido tinha feito um transplante e eu falava para ela, não, eu não posso escrever agora, eu estou nesse momento, aí você deixava passar um mês, Salinha, você não pode... Não, eu estou... Mas você foi de uma persistência tão exemplar que eu acho que eu fui a que menos escreveu no livro. Porque aí é tipo assim, gente, eu tenho que fazer, não é possível. Ela está se empenhando tanto. Então, tá de parabéns pela sua insistência e pelo trabalho que você tem feito aí de divulgar tanto a ginástica holística. Imagina. Eu sou fisioterapeuta, sou formada pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro em 1980. A escola funcionava na BBR, era um anexo da BBR, e entrava ali naquela época 50 alunos. E a gente fazia o primeiro e segundo ano juntos todos, e depois a turma se dividia para físio e TO. E a gente fazia todo o estágio na BBR, que era um hospital de referência, tinha todos os setores, e especificamente nessa época, no terceiro ano da faculdade, eles ofereceram uma prova para internato. Então, de manhã eu era estagiária e de tarde eu fazia o internato, que a gente tinha supervisão já de quem era formado. Então, eu escolhi 2 setores na BBR. O setor de STI Centro, que era um setor riquíssimo, porque tinha assim, um compêndio de casos. As pessoas tinham atendimento ambulatorial. Então, eu fiz 6 meses no STI Centro e os outros 6 meses eu fiz no setor de paralisia cerebral, que também era um setor de muita referência, porque a gente assistia cirurgia. O Pinheiro Campos, ele era um cirurgião assim, de mão cheia, e ele permitia que a gente fosse assistir as cirurgias e depois acompanhava o trabalho da físio pós-cirúrgico nas crianças. Então, foi uma época muito rica de desenvolvimento profissional. No STI Centro, eu fui muito ajudada por Alcione, que era minha coordenadora. E ficamos muito amigas, me formei. E assim que eu me formei, ela um dia virou para mim e falou assim, eu queria que eu estou montando um consultório e eu queria que você fosse minha sócia. Não, mas como que eu posso ser sua sócia? Eu estou recém-formada. Ela falou assim, não, mas eu estou montando um consultório com mais 2 pessoas, que é Maria Lúcia Lustosa e Ângela Beatriz. Uhum. Eu falei assim, olha, eu sou muito inexperiente, eu estou saindo da faculdade agora, eu queria fazer o CABAT, porque na época o CABAT era dado na BBR, o Júlio vinha da Argentina e dava o curso lá. Celinha, fala só um pouquinho. Não, tudo bem, você faz o CABAT. Comenta só um pouquinho o que é o CABAT, porque tem algumas pessoas também que são nossos pacientes, meus pacientes, e que ninguém ainda citou sobre. Você não está me ouvindo? Tô te ouvindo. Só comenta um pouquinho o que é o CABAT. Oi? Eu aqui não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Comenta um pouquinho o que é o CABAT. O CABAT é um trabalho de facilitação neuromuscular. Uhum. E na época ele era muito aplicado nas pessoas com lesão medular.
E na BBR a gente tinha muitos casos de lesão medular. Então, era um trabalho básico, era uma riqueza muito importante a nível de desenvolvimento para aqueles pacientes que, a princípio, lá nesse início aí, eles tinham mais... É como o SARA é hoje. A pessoa entra, ela tem um tempo de recuperação para ter a liberdade de voltar a casa e deixar a vaga para outro. Então, na BBR, nessa época, funcionava assim. Depois as coisas não foram tão bem desenvolvidas, mas na época a gente tinha esse programa. Então, o trabalho do CABAT, ele dava uma resposta muito importante, muito rápida para os pacientes com lesão medular. Então, a gente era o trabalho básico da gente na BBR. E aí eu fiz o CABAT e depois eu fui para o consultório com as 3 fisioterapeutas e ali a gente começou a desenvolver um trabalho que a gente mais ou menos foi pioneira aqui no Rio, que foi o trabalho de grupo. Porque nos anos 80, 82, 83, teve o Congresso do Corpo aqui no Brasil e a Thérèse Bertherat veio lançar o livro. E nós participamos do congresso e ficamos encantados, como todos, né? Todo mundo que lê o livro fica encantado. Imagina ela falando. Nossa, eu nem imagino. E quem fazia o trabalho dela aqui no Rio era a Jerry Maretz. E eu e Ângela começamos a participar das aulas dela, que era na UR, que era um estúdio bem interessante. E ela não dava o curso, ela dava as aulas e a gente participava das aulas. E nós fomos introduzindo esse trabalho no consultório. E a gente explicava para o primeiro paciente, porque chegava com dor, com limitações físicas, a gente depois explicava para eles que esse trabalho de grupo era uma continuidade do que a gente estava desenvolvendo no trabalho individual. E ele tinha um upgrade, né? Porque ele saía de paciente e virava aluno. E isso era muito interessante, porque muda a postura, né? A pessoa vê, né, que ela melhorou e que ela agora é um aluno. E foi sempre muito rico o trabalho de grupo. Depois o Bertazzo veio, também aqui para o Rio, deu a formação e foi aí que a gente também foi compreendendo o que a faculdade deixou de dar para a gente a nível de colocar a mão no osso e nunca ver que ele é movimento, né? A gente botava a mão no osso e via inserção, origem, ponto. E aquela coisa sólida na mão da gente. E o Bertazzo, ele trouxe muito essa noção de que a gente tinha que botar a mão no osso para entender a dinâmica que acontecia ali, os traços que eles tinham em função das inserções e dos movimentos que aconteciam naquela região. Então, também foi muito engrandecedor a formação do Bertazzo aqui no Rio. Ele dava a formação em Niterói, e a gente foi fazer. Aí fizemos o Suchar em 84, que foi a primeira turma aqui no Rio de Janeiro. E foi milhões de pessoas, todos os físios que a gente conhecia, fez, e tive o prazer de conhecer Ângela Santos, que era tradutora e que ela era fã da gente. Ela não deixava o Suchar fazer nenhuma maldade com a gente. Ela defendia a gente com unhas e dentes. E a gente adorava ela. Ela, de vez em quando, fazia umas piadas das traduções. Ângela, ela é assim, né? E a gente ficou apaixonada por ela e nós ficamos muito amigas depois disso, né? A gente foi muito a São Paulo, ela veio muito aqui. Isso em 84. Aí, em 89, eu acho que Ângela Santos, que falou com Ângela Beatriz sobre o trabalho da ginástica holística. Eu não tenho certeza disso, porque Ângela, quando ela veio falar comigo, ela veio já falando do trabalho holístico, entendeu? Ângela Beatriz já sabia, e até ela negociou com a Marijô
a possibilidade de formar de dar essa formação. Então, ela teve um papel precoce. Antes, Ângela Beatriz, que é do Rio e que não está mais entre nós, é que teve esse papel de conduzir o restante, que já tinha um contato prévio com a Marie-Jo, pedindo a formação para estrangeiros. Pois é, aí a Ângela falou, Celinha, vamos. Só que tem uma coisa, eu vou levar o Luiz, que é o marido dela, e vou levar o Pedro, que tinha 3 anos, o filho. Tá, tudo bem. Ela falou assim, inclusive a Marie-Jo, ela está oferecendo, alguns alunos dela estão oferecendo quarto, mas como nós somos 4, ela tem uma paciente que tem um apartamento ali em Samar mesmo, e ela vai alugar para a gente. Maravilha! Tudo que eu queria. Continuaríamos em família, né? E aí a história eu acho que se repete com todo mundo, né? Todo mundo iniciando carreira, ninguém com dinheiro. Então recorre a pai. Meu pai me emprestou o dinheiro. Falei para minha mãe, que mora em Campos, mais ao norte do estado, para vir ajudar a Zé, tomar conta de Bernardo, que tinha 5 anos, meu filho, para a gente adequar todo. E eu achei lindo a história da Rô, que deixou as cartas para as crianças. Nossa, achei aquilo no máximo. Eu não deixei, mas eu me lembro que eu ia falar no telefone público lá na França, contando os minutos, porque era caríssimo. Não, falar só o básico e ponto. E a gente foi dessa forma, né? E aconteceu uma coisa muito interessante quando nós chegamos nós fomos por Londres, e de Londres nós pegamos um avião para Paris. E Marie-Jo tinha combinado que ficaria na estação do metrô, do RER, esperando a gente para levar a gente para o apartamento. Quando a gente chegou em Paris, surpresa. Nossas malas ficaram em Londres. Ai, ai. Aí, Ângela, nós temos que avisar ela. Fala você, fala eu. Ficamos nervosas. Vamos tirar para o ímpar. Vamos ver quem que vai ligar para ela para explicar. Bom, eu perdi, fui para o telefone falar para a Marie-Jo que a gente tinha que ficar mais 1 hora no aeroporto, esperando as malas. Mas olha, eu gaguejei, eu falava português, francês, tudo ao mesmo tempo. Mas ela, no fim, entendeu e falou assim, não, tudo bem, vou esperar vocês. E aí, depois foi tudo certo. Nos alojamos no apartamento, era pertinho da casa dela, a gente ia a pé. Mas então, vocês já tiveram uma exclusividade. Ela ia buscar vocês? Fala sério, hein? Danadinhas. Mas vocês ficaram em Samar? Não, né? No 2º ano. Eu fiquei no 2º ano. Foi, mas eu acho que ela foi pegar justamente para levar a gente ao apartamento da pessoa lá, para apresentar a gente. Que gostoso receber um carinho assim dela. Não foi nada ruim, foi bom, tudo bem. Pois é, então foi isso que aconteceu. E aí a gente ia a pé todo dia para a casa dela para ter as aulas. Nós éramos 6 brasileiras, 3 franceses e uma quebequiana no nosso grupo, né? E as aulas eram feitas lá em cima, no sótão dela. Tinha aula no jardim, tinha o dissecar do coelho no jardim, né? E o jardim sempre muito bem tratado. Eu me lembro que ele tinha alfazema plantada. A gente, antes de chegar na casa, a gente já sentia o cheiro da alfazema plantada lá. Era sempre muito bem cuidado o jardim. Isso te traz lembrança? O cheiro da alfazema te traz lembrança, Celinha? Me trazia muita coisa de casa, né? De acolhimento. Sim. Apesar de que eu acho que ela preparou muito a casa dela para o curso.
como nós éramos os primeiros, eu nunca ouvi barulho de nada na casa dela. Nunca ouvi barulho de vassoura, de aspirador, nunca vi cheiro de comida. Eu achei o máximo você falar que não sentiu o cheiro de comida. Interessante, é verdade, Não, né? Você porque, não sentia. né? Na casa das pessoas você tem. Chega uma hora do almoço, você tem um cheiro de comida. Eu nunca senti nenhum cheiro. Ela deixava um chá lá embaixo, sempre pra gente, vários chás. Sempre tinha uma chaleira no fogão, você podia ir lá pegar. Mas o cheiro da comida, de movimento de casa, nunca vi. Como alguns falaram do marido dela. Eu nunca vi o marido dela. Então, eu achei que ela preparou bem a casa dela para a proposta do curso. Ela não deixou que nada influenciasse o que a gente estava recebendo dela ali. Então, eu achei isso muito profissional dela. Né? Uma atitude muito profissional. E o que eu sinto em relação a Marie-Jo é que ela tinha um rigor no ensino, mas ela não queria rigidez, né? Isso eu acho fantástico, porque ela era rigorosa no ensino, mas ela tinha uma delicadeza no lidar com a gente de fora, né? Ela nunca deixou de ser atenciosa, mesmo quando a gente discordava de alguma coisa, que a gente sempre botava a Ângela Santos para falar. Que é importante ressaltar. Vamos ver, né? Como é que vamos resolver isso como? Aí a Ângela ia, mas ela sempre muito cortês com a gente e querendo dar o melhor e tudo, o máximo que ela pudesse dar, né? Então, foi muito, muito bom, muito engrandecedor para a gente, para mim principalmente, né? Eu achei interessante você pontuar isso, como você falou. Às vezes a gente, eu não estou te ouvindo direito, José. Vou falar mais perto. A gente, quando conta, tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo mal. Tá, deixa. A gente, quando conta uma história depois do fato, às vezes a gente conta sempre ela linda, né? A gente só vê o que ficou de bom. Bom também. Mas que vocês eram um grupo bastante reivindicador do saber. Mesmo porque a gente já estava aqui num momento de Brasil que um monte de coisa estava chegando, que vinha de lá. Então, vocês questionavam ela mesmo, que queriam saber as coisas. E colocavam a coitada da Ângela de frente para bancar o saber. E por isso que muitas vezes ela fala que às vezes discordava, que Marie-Jo, mas era só uma questão de saber. E ela cautelosamente às vezes respondia e às vezes não, não é? Pra gente ela sempre respondia, ela era... Mas é isso que eu estou dizendo. A Ângela, eu acho que tem uma coisa assim. Ângela falava muito bem francês, eu falava mais ou menos, e Ângela Beatriz um pouco menos. Mas quando a gente reivindicava isso. Deixa eu ver se eu boto meu som aqui. Fala aí, José. Veja se você com o seu fone me escuta melhor. Melhorou. Você me escuta melhor? Melhorou. Não estava quase te ouvindo. Tá. Melhorou. Eu tentei pôr meu fone, eu não consegui hoje pôr ele. Deixa eu ver ainda se eu tento uma vez mais. Não, agora eu tô te ouvindo. Eu estava te ouvindo muito ruim. Tá. Então, agora eu tô te ouvindo bem. Tá. A sua voz fica um pouquinho mais baixa, mas acho que tudo bem. Se alguém... a Celinha vai falar mais um pouco. Me dão um alô se tudo bem, se vocês estão escutando bem ela. Tá? Mas tá legal. Se você tá me escutando também. Pois é. Tá. Então, continua. Bom, aí nós tivemos outro presente. Sylvie Boé, eu acho que todo mundo conhece. Ela morava... As antigas conhecem. Sylvie Boé agora, para as pessoas mais novas, pouco. Mas fala um pouquinho também quem foi Sylvie. A Sylvie ela foi bailarina, né, de formação, e ela desenvolveu todo um trabalho ligado também ao trabalho de grupo, mas com muito movimento livre, com bastante enfoque ao trabalho da bailarina.
E da ela teoria tinha da coordenação motora, né? Da isso, coordenação isso, motora de Pirret-Bézier, de né, Pierre Celinha? Bézier. Uhum. Isso. E ela tinha uns insights muito interessantes do trabalho dela, de apoios pequenos, pequenos ajustes, mas que no fim virava uma super aula. E quando nós fomos para a França, ela foi tão cortês com a gente, ela convidou a gente para fazer vários trabalhos com os melhores terapeutas de Paris. E ela falava: essas pessoas vieram do Brasil. Vocês têm que passar para elas tudo que vocês sabem. Vocês têm que deixar elas participarem das aulas. Então eu lembro que algumas aulas, a gente foi fechado para a gente, então a gente ia e não tinha o aluno, né? Uhum. E outras a gente também participava com os alunos. Então a gente, na verdade, enchia a sala, né? Porque não As salas chegava não lá eram tão quatro. grandes em Paris, né? Não dava Não, para ter uma chegava lá sala de quatro curso. assim de cara para fazer o trabalho. Mas foi uma coisa assim muito legal dela, muito gentil. E a gente saía da Marijô 5 horas, que acabava o curso, pegávamos o ROR e íamos para Paris fazer essas aulas. Então foi assim muito bom. E já perto da gente vir embora, ela chamou a gente para ir no a casa dela. Ela morava em Vélizy, pertinho de Versailles, e ela fez um almoço magnífico para gente, também com outros terapeutas. Então ela foi assim, ela quis mostrar que o Brasil tinham pessoas capazes de ter interesse em outras formações e trazer um trabalho diferenciado para o nosso país. Né? Então, isso ela mostrava muito, eu achava assim, belíssimo da parte dela, né? Porque naquela época o Brasil não era tão para frente, a gente não tinha tantas formas de se comunicar tão rápido, Sim. e ela botava muito isso, né? Que a gente estava fazendo por onde para melhorar a qualidade do trabalho fisioterápico aqui no país. Foi Uhum. muito bonito da parte dela isso. Ai, que E legal. aí a gente fazia isso, ia às aulas e depois voltava e comentava até com a Marijô. A gente fez o trabalho com a Sylvie e tal, aí ela achava interessante, Hum. foi ótimo. Experiência ímpar, eu imagino, hein? Fico com uma inveja branca aqui, mas tudo bem. Ah, mas olha, eu tenho um cahier da Sylvie que eu depois posso passar para você, dos cursos que ela deu, sem problema, tá aqui e é riquíssimo. Não, não me importa, posso passar para você depois. E aí você Obrigada, Célia. divulga. Aí vai ser o legado de Marijô, vai ser o legado de Sylvie Boé. Imagina, Celinha. É. Celinha, você comentou uma coisa que eu também achei demais. Algumas já comentaram do lance dos quando vocês iam assistir às aulas da Marijô, que vocês tiveram esse privilégio. Na minha turma já não tinha isso. Na minha turma não teve jardim, na minha turma não teve coelho, na minha turma não teve aula com os alunos da Marijô. Então, ainda bem que eu estou pegando tudo isso com vocês aqui também. As coisas vão mudando, né? Eram outros Sim. propósitos, outras formas. Mas teve chazinho, teve bolachinha, teve restaurante, enfim, cada turma tinha o seu diferencial. Mas Eu você acho que tinha comentou um sobre. perfil da turma também, né? Eu acho que ela ia analisando e nós fomos os primeiros, então também Sim, para ela também ela era estava uma coisa muito testando, nova, né? claro, claro. Exatamente. Sim. Mas você comentou sobre as questões dos alunos dela, que te chamava a atenção quando vocês iam assistir a aula. Comenta disso. Pois no final do dia, né, ela tem duas coisas bem interessantes que ela falou. Quer dizer que ela, primeiro, ela contou a história de uma paciente, de uma aluna dela, que fez a aula e ela, Marijô, nesse dia, conduziu muito para um trabalho mais de ombro, cervical, parte respiratória, e todo mundo saiu muito relaxado. Essa moça pegou o carro, estava numa vaga ali na frente da casa da Marijô, e ela deu ré, e foi dando ré.
ela bateu em 3 carros. Ai, Jesus! Porque ela estava tão relaxada que ela botou o pé e foi batendo. Tum, tum, tum. Aí Marijô falou assim, nunca acabem uma aula com trabalho de ombro e nem de pescoço. Pode fazer, mas depois você tonifica a pessoa, porque a pessoa tem que voltar. Ela continuou, ela disse que ela bateu em 3, e ela nem viu que bateu em 3 carros, a pessoa da rua que falou, cara, ela bateu lá, tá dando ré toda a vida. Conecta o ser antes dele partir da sua sala. Reconecta para ele mesmo. Exatamente, para saber, pergunta onde mora, entendeu? Onde você mora? Você vai para onde? Qual é o seu nome? Mas olha, eu acho, ela contando, eu pensei, nós ficamos assim, que isso? Não, ela foi dando ré tá, a vida inteira. E o que me chamava a atenção, também quando a gente ficava lá vendo a aula, chegava as pessoas de trabalho, né? Uhum. Então os homens chegavam de terno, gravata, e eu via, eles tiravam a calça, botavam um short, continuavam com a camisa social, tiravam a gravata e ficavam de meia. Uhum. E faziam um trabalho de meia. Uhum. Aí, um dia eu virei para a Marijô e falei assim, Marijô, por que as pessoas não tiram a meia para fazer o trabalho? Ela virou e falou assim, porque eles têm micose. Celia, será que você entendeu bem o inglês, o francês? Entendi. Aí eu nem comentei, porque eu não sabia se era uma coisa que ela não queria que tirasse a meia, porque ali era um carpete, Sim. ou se eles não queriam, né? Então eu achei que não era... eu ia ser muito invasiva perguntando, Claro, mas claro. o que é? Então eu fiquei na minha conclusão lá do que era, né? Eu disse, bom, vou ficar vamos quieta, respeitar, mas vamos respeitar. registrei. E eu nunca vi os pés dela. Uhum. Ela sempre também estava de meia. Eu nunca vi. E eu acho que ela assim, que a gente andava, eu às vezes andava descalço lá embaixo, no jardim dela, e voltava. Aí dava uma limpada assim rapidinho no pé, mas eu acho que ela não gostava muito disso, não. Eu também acho que não. Você tem certeza, né? Acho Pois que se fosse hoje, é. ela deixaria um lencinho ali pra gente dar uma limpada do pé, pra entrar no carpê, porque ela, na sala, que quando a gente fazia, ela era super rigorosa. A gente não podia entrar com nada ali na sala do carpê. Só se queria comer, a gente fazia o lanchinho na cozinha, deixava a roupa, deixava as coisas. Ela era super... Tudo bem. Não, pois é, tem essa história. E tem uma história que eu achei assim também muito legal. Eu não sei se vocês lembram, ali perto dela tinha tinha uma quitanda. E a gente saía para o almoço, a quitanda na hora do almoço estava fechada. Mas as frutas estavam todas do lado de fora. Gente, eu fui lá em 1989 e 90, faz tempo, né? E a gente passava, a quitanda estava sempre fechada, mas as frutas do lado de fora. Aí a gente, bom, primeiro ninguém pega, né? Aquelas frutas todas, a gente ficava assim, encantados com aquilo. Mas um dia talvez a gente tenha saído mais cedo e a gente foi lá e o cara estava aberto. Ele era nigeriano, alguma coisa desse tipo. Ele era bem negro, uma pele bonita, brilhosa. Ele tinha um dente de ouro aqui assim. E a gente entrou falando português, né? Aí a gente falou para ele, disse, não, agora eu vou esperar, vou deixar a quitanda aberta para vocês voltarem na hora que vocês quiserem. Na hora do almoço vocês pegam, na volta pagam e tal. Aí fizemos isso umas 3 ou 4 vezes. Aí um dia nós entramos lá, ele virou para a gente e falou assim, vocês falam uma palavra que tem uma sonoridade, mas eu acho lindo, eu queria saber o que significa. Bom, aí a gente começou a falar pé, braço, escápula, porque a gente falava disso o tempo todo, né? Ombro, cabelo, cabeça, bunda. Cessa! Cessa molar!
Mais c'est très bien, les mots, c'est mon là. Qu'est-ce que c'est? Aí, ah, bon, c'est fessier. Ai, bunda. Ele virou Monsieur Bunda, né? Vamos lá no Monsieur Bunda, vamos lá no Monsieur Bunda comprar fruta. Mas ele, é simular, bunda, que é bunda? Então, essas são as histórias que a gente tem. Ai, Monsieur Bunda. E agora você falando, enche a boca quando fala, né? Não é? É uma palavra que enche a boca mesmo. E imagina assim, não, porque a bunda ficou, a gente sentiu, levantou a bunda, virou a bunda pra lá, a bunda pra cá, e 5 falando bunda ao mesmo tempo. Então, e enche a boca, né, pra falar. Ele falou assim, mas olha, mas o que... Aí ele assim, o que significa isso? Aí a gente esqueci. Celinha, são 3h05. Vamos colocar o teu xodózinho no meio da nossa conversa? Um dos seus xodós, e aí depois você continua com uma coisa gostosa que você tem para partilhar? Vamos? Vamos, vamos. Tá. Pode. Então vamos lá. Vamos lá. Veja se aonde eu tô, você vai me ver legal. Vou ficar lá. Acho que sim. Tá? Tá. Ah, ela obedeceu o que eu pedi! Eu obedeço que me manda. Ah, linda! Ficou de bermuda. De fora, tá aqui, bermuda. Lá, adorei! Adorei! Ela obedeceu! Muito bem. Vou deixar a cabeça fora, não tem problema. Não, eu tô te vendo toda. Tá inteiro? Então tá bom, é no meu. Pronto, sou todos aqui, então fala um pouquinho, você vê aí os comentários, se alguém comentar alguma coisa e quiser saber a mais, você conduz aí, tá bom? E eu tô aqui recebendo você. Bom, a gente vai acordar um pouquinho a sensação dos pés. Mas antes da gente trabalhar com eles, perceba se o chão te empurra ou você deixa que o peso do seu corpo caia sobre os pés e os pés empurram o chão. Perceba se qual é a sua sensação, né? Qual a sua percepção. Acho que a força está equilibrada hoje. Não tô nem. Eu tendo a empurrar um pouquinho mais do que o chão me empurrar hoje. Muito bem. Vai lá com a sua língua e passa ela no céu da sua boca, observando hoje o desenho do seu palato e o formato dele. Perceba se ele tem a mesma altura de um lado ou de outro, se ele tem os mesmos desenhos de um lado ou de outro. Parece que sim. Parece que o direito é um pouquinho mais alto que o esquerdo. Você sente menos o pé direito no solo? Sinto menos. Então, a gente vai deixar o pé direito para trabalhar por último. Nós vamos dar um passo à frente com o pé esquerdo, não tão grande. E nós vamos imaginar que a gente passou uma tinta na planta do pé e você vai marcar no chão 3 apoios. Primeiro o seu calcanhar, levantando a parte da frente do pé e só carimbando lá o calcanhar. Mantendo os artelhos bem elevados, carimbe o metatarso do primeiro dedo, tirando o calcanhar do solo. Carimbe o metatarso do 5º dedo, tirando o metatarso do dedão e o calcanhar do solo. Volte ao seu calcanhar. Eleve bem a parte da frente do pé. Isso. Faremos o sentido inverso. Apoiamos o 5º metatarso do primeiro dedo, do 5º dedo. Apoiamos o dedão, o metatarso do dedão. E apoiamos o calcanhar.
Volte, por favor, com o pé paralelo e observe quais são as sensações que vão brotando aí do trabalho que a gente está fazendo. O chão me empurra mais. Eu me sinto mais ereta. O ombro mais solto. O palato do lado esquerdo um pouco mais alto. Ótimo. E mais liso. E mesmo de longe, se você olha para o seu pé, ele já é diferente do outro. Eu daqui vejo isso um pouco. O seu pé direito está melhor posicionado. Então, a gente vai dar um passo com o outro pé, o pé esquerdo. Imagina de novo se você escolheria a mesma cor para esse pé, da tinta que você escolheu para o direito. Sim. Ó, então a gente carimba o calcanhar do pé, elevando a parte da frente. Carimba o metatarso do dedão, tirando o calcanhar do solo e os dedos bem elevados. Carimba o metatarso do quinto, levantando bem o quinto dedo também. Levanta esse dedinho aí. Aí! Esse é mais difícil. O dedinho da mão quer ajudar? Até que não, até que ele tá obediente. Tá quietinho. Volta lá no seu calcanhar. Isso. Volta ao metatarso do quinto dedo, tentando deixar o quinto dedo bem elevado. Isso. Volta ao metatarso do dedão. Levanta esse dedão. Isso. E volta ao calcanhar. Muito bom. Realinha os pés. Nossa. Mudei, hein? É um corpo trabalhado. Já responde rapidinho. Que feliz. Pois Nossa, é. Eu cresci, hein? Cresci. Já pode ir embora, tá? Já pode ir embora. Já pode ir embora. Pode. Um só já fez. Nossa, Tá bom. A diferença do chão tá gritante agora no meu pé. Eu sinto o chão me empurrando, mas eu sinto a abóbora do meu pé super presente. O chão me empurra, mas eu sugo o chão com o pé. Isso, tá E fofo, sinto essa força interna aqui, como se fosse o nosso PTL, eu sinto. Vamos ver o pau. Os ombros também já deram uma boa organizada. Mas a gente pode puxar um pouquinho mais do pé. Então, você pega a sua brique aí, o seu tijolinho. Vou ficar de lado. É, melhor. Coloca o seu antepé sobre o tijolo. E observa, se você tem uma tendência a cair para trás, elevando os artelhos do contato da tabuinha. Não. Ou se você divide bem o peso, estando eles nos calcanhares, metatarsos e dedos. Acho que eu estou distribuindo bem hoje. Se eu pedir para você semiflexionar um pouquinho os dois joelhos. A panturrilha fica curta. Um pouco. Aqui mais. Isso. Deixa puxar lá bem o tendão. Você vai separar um pouquinho os braços do corpo para que você tenha uma qualidade de equilíbrio melhor. E nós vamos usar, então, PTL.
no finalzinho da sua expiração, contrai seu períneo, a língua gruda toda no palato e você deixe que essa tração tire os seus calcanhares do contato do solo e você suba sobre os artelhos e metatarsos. Sustente um pouco e quando voltar, procure suavemente pousar os calcanhares no solo. No seu tempo, você repete o trabalho. Aciona o PTL, deixa que esse trabalho faça você ficar com a intenção de levar o tampo da sua cabeça lá no teto da sua sala. E quando você volta, não deixe os calcanhares baterem com força no chão. Perceba se a força nos dedos é bem distribuída. Isso. Quando você agora subir, na volta você não vai tocar mais os calcanhares no solo. Eles vão estar no mesmo plano da parte anterior dos pés. Abra o olhar mais panorâmico que você puder para melhorar seu equilíbrio. E bem devagar, nós vamos bascular um pouquinho o quadril. Você vai projetar seu púbis para o chão. E depois você vai projetar o seu sacro para o chão. Fazendo uma báscula anterior e posterior. Não faz mal. Recupera o equilíbrio e tenta fazer um movimento não muito grande, mas sentindo que o quadril dança um pouquinho sobre as cabeças femorais. Trabalho tônico, um trabalho de percepção, trabalho de equilíbrio, tudo aparece aí. E quando você sentir que o sacro está bem tracionado para o solo, volte devagar seus calcanhares. Beleza. Tira um pé e depois o outro da tabuinha. Vira de frente para a gente. E observa aí seu trabalho. Sinto o meu tornozelo com a sensação de ser uma mola. Sim. O joelho também. A sensação de mola fica no tornozelo, no joelho e no meu quadril. E eu me sinto bem organizada em termos da minha cintura escapular, dos meus ombros. Ficou com o pescoço enorme. Pode comprar uma gargantilha, fala pro seu marido. Eu quero uma gargantilha de pérola para todo o meu pescoço. Estou com o pescoço pronto, para! Ah, que delícia! Que bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom. E dentro, Isso só vou te posicionar um pouquinho. A gente tem 10 minutos, tá? Só para te colocar um pouquinho, por que você escolheu o trabalho de pé, o seu xodó. Eu estava aqui pensando que acho que porque você não viu o pé, você ficou apaixonada pelos trabalhos de pés da ginástica olímpica. É mas muito você rico. Tem essa paixão do trabalho, né? O quanto é rico o trabalho dos pés. É muito rico. Eu não conheço uma técnica, um trabalho que seja tão rico a nível de trabalho de pé. O aluno faz nele, né? Aquele trabalho com os rolinhos, o trabalho da liberação de fáscia, o trabalho sobre os tornozelos. Então, o próprio aluno pode se trabalhar em casa sem necessariamente ter a nossa condução. Uhum. E o pé fica muito longe, né? As pessoas não vão lá. E o pé sofre muito. O sapato que é mal direcionado para o pé, eu falo muito, o antepé, ele é livre.
O que é rígido no pé é o tornozelo. Aí as pessoas aqui andam muito de sandália de borracha, de havaiana. Hum, Aquilo me dá uma agonia, porque a pessoa leva a sandália para passear. Você uhum. bota o sapato para o sapato estar acoplado ao seu pé, né? Ele tem que seguir o que o seu pé manda. E aquela sandália batendo pleque, 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 aquilo me dá um mal-estar. E as pessoas mais velhas também que deixam, não estruturam, não botam um sapato que a gaspe seja firme atrás para dar estabilidade. Sim. Então, isso eu falo muito para as pessoas, porque no Ed Memoir está lá escrito. Eu vou amenizar um pouco o que está escrito. Pés saudáveis em pessoas com muito aniversário é muito raro. E eu vou te dizer que os meus alunos, eu tenho um ou dois que têm um pé assim mais complicado, mas todo mundo está acima de 60 e todo mundo tem pé saudável. Saudáveis. Então, é o trabalho, né? Sim, É o trabalho. sim. É o trabalho. E fala um pouquinho dos teus alunos, então, que você gostaria de partilhar um Bom, pouquinho dos teus. como ninguém fez, eu achei que, como a gente está fazendo uma divulgação do trabalho da ginástica holística, então eu acho que é legal para quem não conhece ter o relato de quem já faz há muito tempo. Então eu Uhum, vou ler 3 relatos, vou ler porque eu quero ser fidedigna com o que as pessoas me escreveram. uhum. Então, a primeira é Marília Boabad. Ela é do Maranhão, inclusive eu passei o contato da Da moça do Amélia. Maranhão para ela, para os amigos dela lá. Legal. Marília sofreu uma lesão obstétrica quando nasceu, em relação ao braço esquerdo, fez cirurgias lá no Maranhão, ficou gessada. E ela me procurou porque ela tinha muito problema, o braço era totalmente sem função e ela não usava sutiã de alça, porque a alça caía, a musculatura não existia. Uhum, Então ela relata: comecei o trabalho em 88, tive uma lesão obstétrica, causou sequelas no meu ombro e braço esquerdo, levando também a problemas de coluna e capacidade pulmonar. A ginástica holística salvou minha qualidade de vida. Hoje o braço recuperou 80% da funcionalidade, a capacidade pulmonar está em 100% e os problemas de coluna 90% resolvidos em função do que ficou de sequela. Não posso imaginar minha vida sem a ginástica holística. Mantive o trabalho durante a quarentena e foi verdade. Eu mando para eles e eles fazem. Helena Suru. A ginástica holística trouxe para mim percepção corporal da integração que existe dos pés à cabeça. Os movimentos exigem concentração para que, com a execução correta, você ganhe de fato a consciência do que está sendo trabalhado. Com isso, dores musculares passam a ter alívio mais rápido, com correções posturais que foram incorporadas ao meu dia a dia. Faço parte do fã-clube da ginástica olímpica. Norma Labarte. Não sei distinguir ginástica holística da minha vida. olha que Hoje lindo. tenho consciência de que vivi a primeira metade da minha vida sem ela. E a outra metade vivi adicta dela. Nossa, Essa divisão é real. Aos 34 anos, conheci o trabalho. Com 68, me percebo adicta. Meu objetivo de vida é simples: ser livre e feliz. Engraçado, esse vício me fez ser livre. nossa. Traz-me bem-estar e performance física, equilíbrio físico e mental. Essas características se traduzem em liberdade. Liberdade para ir e vir, para decidir e lutar. O que é o trabalho holístico na minha vida? A garantia, estou emocionada, Eu também. Eu também. a garantia de me manter capaz de ser livre e feliz. Que lindo. Obrigada, Celinha. Imagina. Obrigada Obrigada a mesmo. você. Um presente a gente poder ser esse caminho para as pessoas, né? De simplesmente ter um recurso na mão que possa ajudá-los a se encontrar, a serem livres, porque é esse o nosso intuito com a ginástica holística e nosso Sim, intuito de ser humano mesmo, né? É sim, poder sim.
da dignidade, da vida, entender as dificuldades que todos temos dores, temos limitações articulares, mas isso não nos impede de ter uma qualidade de vida. E é esse recurso que a gente tem na mão para favorecer. E que lindo você poder contribuir com as nossas lives com esses depoimentos. Obrigada pelo presente para mim. Obrigada. Obrigada a você. Viu? Ai, que bom, que bom. Ah, todo mundo ficou emocionado. Eu nem leio, eu não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lindos depoimentos, obrigada meninas, também estou emocionada, maravilhoso. Marília, Helena e Norma são maravilhosas, gratidão Celinha. Lindos relatos, emocionantes. É mesmo, que bom, né? que bom. O trabalho é seu, essa divulgação é sua. Imagina. Você está fazendo, assim, um trabalho belíssimo. Parabéns. Imagina, Celinha. Uma andorinha não faz verão sozinha. Com certeza. Olha, obrigada mesmo pela tua contribuição. Obrigada. Ângela está dizendo que está com saudade. Teremos Soninha ainda, que vai ser dessa turma. E a primeira turma falou em peso. Então, eu sou grata, espero que todo mundo aí compartilhe, a gente sempre deixa gravado, porque nem sempre todo mundo consegue assistir. Algumas pessoas pediram para eu compartilhar, porque não tem o Instagram. Então, além de estar no Instagram gravado, eu tenho posto no Face, tenho posto no YouTube, para não ter faltas de caminhos para escutar as nossas histórias, Celinha. Que beleza. Então, eu também peço para as pessoas compartilharem, às vezes tirar uma fotinho nossa, pôr no history, porque é isso que vai fazendo o marketing, as pessoas vão conhecendo. Exatamente. Então, eu agradeço muito a sua presença, obrigada por todas as palavras, que Deus te dê em dobro tudo que você contribuiu aqui, tá bom? Imagina, um beijo grande, um beijo para todo mundo que está vendo a gente, um beijo no filhote. Obrigada, gente. Tá bom? Obrigada por hoje. Terça-feira começa agosto e temos muitas ginástica holística em nossas vidas. É isso Bom aí. fim de semana para todos. Obrigada, Tchau, você também. Tchau.